Desafinados. Reflexões em outro tom. Seres planetários, está no ar o podcast Desafinados. Reflexões em outro tom. Um programa que, além de ouvir nos principais tocadores, você encontra nas redes sociais como @desafinadospod. Aqui nós fazemos conversas semanais sobre alternativas para o mundo em transformação. Nessa missão estão comigo Márcia Fraguas. Olá. E Ivan Silva. Oi. Eu sou Nancy Silva e o tema de hoje é libido na quarentena. Já faz 4 meses que, para quem está solteiro, para a dúvida existencial se sexo é igual bicicleta ou ainda se beijo na boca é coisa do passado. Há os que não querem pagar para ver e guardam todas as suas esperanças para o longínquo carnaval de 2021. Já para os que caíram em tentação, resta viver com uma pulga atrás da orelha que tem nome e sobrenome: recomendações da Organização Mundial da Saúde. Saída com o ex, aquele de confiança, sexo virtual, suruba virtual, telefone e os nudes. Esses, os únicos que vivem seu momento de ouro em 2020. E quem está junto? E esses estão juntos mesmo, com força. E mesmo assim flutua a pergunta que não quer calar: quem está com a cabeça boa para transar? Com qual frequência? Muito ou pouco? Antes ou depois de limpar o banheiro? Entre a sexta ou a 8ª louça do dia? É, né, minha filha? Eu sei. E é por isso que hoje a gente vai conversar sobre vucu-vucu, tchaca-tchaca, troca-troca, noves fora, língua no ouvido e gritaria ou a falta de sacanagem na quarentena. Renata, quem é você? O que você faz? Como vive? Como se alimenta? Eu sou a Renata Fornazari, eu sou psicóloga clínica, psicóloga organizacional, então eu atuo também dentro de empresas. E sou especialista em educação, saúde e terapia sexual pelo Hospital Pérola Byington de São Paulo. Então, estamos aí atuando nessas 3 frentes. Obviamente que a sexologia acaba ocupando um lugar hoje um pouco especial, né? Frente a tudo isso, adorei a apresentação. E acho que é isso. Tami, quem é você? O que você faz? Do que vive? Como se alimenta? Boa noite, meninas. Eu sou a Tami Radomili, eu sou psicóloga e trabalhei 9 anos com a terapia tântrica. Agora não estou mais exercendo por conta de não podemos mais nos encontrar, né? Então, por medidas de segurança, dei uma pausa e é isso. Muito bem, meninas. A gente costuma começar o programa com uma provocação. Em geral, a provocadora sou eu. Então, eu vou provocar e vocês sintam-se à vontade, quem quiser responder primeiro. A pergunta é para as duas. Com a libido colocada em suspensão, como o restante das coisas em nossas vidas, o que aparece? O que emerge quando as pessoas não podem mais exercitar a sua libido? Eu acho que a gente tem que pensar que a libido, ela é uma energia, né, vital do corpo. Ela está diretamente ligada com a nossa vitalidade. Então, o que nos move, né, em direção à vida. Então, eu acho que a gente deposita, né, uma capacidade de energia, não somente nas questões sexuais, mas também em outros afazeres da nossa vida, né, e aí tanto em questão de hobbies, divertimento, quanto nas questões profissionais também, que é muito importante na vida das pessoas, né? Infelizmente, o trabalho é uma coisa fundamental da nossa vida que demanda muita energia, né? Então, acho que é muito importante na vida das pessoas, né? Infelizmente, o trabalho é uma coisa fundamental da nossa vida que demanda muita energia, né? Então, acho que é isso. Eu concordo com o que a Tami falou, assim, a gente precisa pensar na libido como uma pulsão, né? Na psicanálise, a gente vai entender essa pulsão como um impulso de vida, vamos colocar assim, como tudo aquilo que nos direciona e essa energia que nos conduz a determinadas ações, né, as nossas paixões na vida.
Mas eu estava pensando, né, nessa pergunta assim, o que emerge, né? Quando você suspende, talvez a pergunta não seja a libido, mas quando você suspende o sexo. E aí eu venho observando, e essa semana, curiosamente ou coincidentemente, esse é um assunto que vem aparecendo muito no consultório, é que as pessoas, elas, durante esse período, elas estão se deparando com elas mesmas, né? Essa é uma visão muito da saúde mental, né? Da saúde psíquica dessas pessoas. Então, elas estão se deparando com a impaciência, com a intolerância e com, basicamente, todas as justificativas, né, que se cria para evitar algumas coisas nas nossas vidas, assim. Então, esse momento de olhar para nós mesmos e de testar a nós mesmos, ele se reverbera não somente na questão sexual, mas também nas relações e naquilo que fica quando você é privado de fazer algumas coisas e das suas fugas, né? Daqueles mecanismos de fugas que a gente tem. Meninas, na vida como a gente tem organizada hoje, né, e aí a Tami trouxe logo no começo da nossa conversa que a libido é a energia, né, que coloca a gente no mundo e que está também muito relacionada ao trabalho, e a gente trabalha demais, né, e para além de trabalhar demais, existe essa dinâmica na nossa sociedade que é o tal do FOMO, né, que é o Fear of Missing Out, que é você sempre ter essa sensação que está perdendo alguma coisa, né? Então, se eu estou no teatro, eu deveria estar no show de música, se eu estou no show de música, eu deveria estar assistindo a série, por aí vai. Quando, né, a gente aplica, então, essa lógica a uma dinâmica de solteiros e casados ou acompanhados versus isolados agora, parece que a monogamia seria, entre muitas aspas, a salvação para uma vida sexual ativa com segurança, com alguma segurança, como se o nosso companheiro ou companheira fosse aquela água na geladeira, sabe, que não importa se ela está há 4, 5 meses, mas ela está ali, né, e de alguma maneira essa questão da pandemia a pandemia colocou esses lugares, né, de relação, e em especial o desejo em questão. Eu pergunto para vocês se vocês acreditam que esse momento é uma possibilidade de reabilitação da monogamia, né, que parecia assim bem caída nesse mundão, assim, onde a grama do outro é sempre mais verde. Até você descobrir que é artificial, né? Eu acredito que não, respondendo bem diretamente, assim, se a questão desse resgate da crença na monogamia. Acredito que a questão da monogamia ou dos relacionamentos não monogâmicos é uma questão de identificação, né, que cada pessoa tem. Então, assim, eu acho que a partir do momento que você acredita para si que a monogamia não é um caminho, eu não acho que a situação de pandemia vai mudar alguma coisa, né, que nem muitas pessoas falaram, depois da pandemia talvez as pessoas fiquem mais solidárias, fiquem mais solidárias, e vinham outras pessoas e falavam, não tem nada a ver, vai continuar todo mundo o mesmo macaco que é, assim. Então, eu acho que essa questão da crença mesmo, não, e eu acho que muito por conta, como você disse, desse momento que a gente vive, da história, né, de como a nossa sociedade se organiza e tudo mais. E eu acho que eu vi muitas pessoas falando isso, pessoas que não são monogâmicas falando, é a vitória dos casados, é a vitória de quem tá junto com alguém morando junto, e eu nunca pensei que eu fosse desejar isso, apesar de continuar, me sentindo bem, assim, algumas pessoas correndo riscos além da conta, né? Aliás, muitas pessoas fugindo das normas. Tem gente vivendo a vida aí normalmente, como se nada estivesse acontecendo, né? Então, assim, a possibilidade de fazer isso existe, mas eu acho que é uma questão ética a gente pensar que a gente precisa tomar outros caminhos. Por exemplo, a questão de se autossatisfazer, né? Então, eu acho que dar atenção para isso, treinar um pouquinho mais a questão da masturbação em si, né? Do autoconhecimento
em relação à sexualidade, conhecer mais o próprio corpo, né? Conhecer mais os próprios desejos, considerando que o desejo é uma coisa que ele não é tão claro nunca, né? É uma coisa que a gente precisa estar sempre decifrando, é uma coisa que está sempre se transformando também, porque depende da demanda. É muito legal, Tami, você trazer logo de cara essa ideia inicial de que a monogamia não tem nada a ver com essa questão do isolamento. Quer dizer, o isolamento em nenhum momento atrai a monogamia àqueles que não são monogâmicos, né? Isso é um equívoco mesmo. Mas vocês repararam, né, que durante esse período nunca falou-se tanto sobre sexualidade? Né, assim, claro que eu estou numa rede em contato com muitas pessoas do campo da sexologia, mas eu estou, assim, passada com a quantidade de pessoas que não são da área, mas que têm, sim, aberto discussões, que têm levantado aí a bandeira principalmente as mulheres, né, com questão a satisfação do prazer e tal. Então, eu acho que esse ponto, ele é bom de ser observado, porque tudo o que é proibido acaba gerando um maior interesse, né? O Nelson Rodrigues tem uma frase que ele fala, né, que o pudor é a mais afrodisíaca das virtudes, né? Então, eu acho que esse momento também acaba pedindo um pudor que, de alguma maneira, serve como um afrodisíaco, sim, para aquelas pessoas que estão em relação. Inclusive, tem alguns casais, tem 2 casais, coincidentemente, que eu atendi recentemente, que eles trouxeram aí o desejo e as fantasias que começaram a surgir durante esse período de pandemia para relações de swing, né, de troca de casais, e claro que eles estão restritos, né, a essa ação, mas eles começaram a introduzir esse tipo de fantasia na relação, o que eu acho bastante saudável, né? E tem esse aspecto também que a Tami muito bem colocou, de ser uma oportunidade de as pessoas perceberem que elas precisam olhar mais para si, que elas precisam conhecer melhor os seus próprios corpos, seus próprios desejos, né? Aquilo que gera satisfação de verdade, porque nem sempre a satisfação está atrelada a um parceiro. E é muito interessante, né? Porque a gente conversou com várias pessoas, foi muito divertido, porque conversar de sexo é uma das coisas mais divertidas do mundo, do planeta Terra. E é muito legal, porque os que, eu fui sentindo, né, que os que têm uma vida normalmente, né, sexualmente muito ativa, diminuíram um pouco, né, os que tinham um pouco, têm muito mais desejo. Os que estão em casa quarentenando estão assim, arranhando as paredes. Alguns que quebraram a quarentena, quando chega na hora, trava. Então, parece, é muito legal, né? Porque o desejo é sempre o que você não tem, né? Ele está muito atrelado a isso, né? Nós aprendemos, né, que o prazer, ele é proibido, né, assim, nós reprimimos o prazer desde sempre, né, e nesse ponto, quando chega uma pandemia e traz uma proibição generalizada, obviamente vai gerar algumas transformações. Eu só acho que a gente tem que entender que, assim, não são todos os casais que estão tendo que se reinventar, porque aqueles casais que estabeleciam parcerias saudáveis para além da questão sexual antes da pandemia, eles estão amando o confinamento, porque agora eles estão podendo fazer coisas que eles não faziam juntos, eles estão podendo se curtir mais, fazer coisas da casa, fazer alguns planejamentos e reorganizações e recontratos que aí estavam meio que pendentes, né? Aqueles casais que já tinham uma vida sexual um pouco débil, sabe, não tão satisfatória para um ou para outro, muito provável que esse casal tenha alguns conflitos para além da questão sexual. Então, tem N situações, né, não dá pra gente pintar um cenário de que todos os casados estão maravilhosos porque eles estão podendo transar,
né? Até porque não é todo casal que tem uma vida sexual muito ativa, acho que vocês vão perguntar isso depois, né? Não vou queimar a largada, não. Eu queria perguntar para vocês o seguinte: se vocês acreditam que quando tudo isso passar, ou seja, quando a gente finalmente tiver uma vacina que nos imunize, se esse período de isolamento terá sido uma possibilidade de renegociação dos nossos contratos de parceria e que tipo de impacto isso, consequentemente, pode vir a ter na nossa libido? Deixa eu ver se eu entendi bem, assim. Você está usando a libido para falar desse desejo sexual, mas direcionado Isso. Eu não estou usando no conceito freudiano, é mais a questão sexual mesmo. Vocês acham que a gente está vivendo um período agora, que quando a gente sair dele, esse período terá sido um período propício para renegociar os nossos contratos de parceria mesmo, né? Como é que a gente se relaciona, como é que a gente transa, como é que a gente tem prazer? Olha, eu acredito que sim, nesse sentido. Eu acho que tem que servir para a gente aprender alguma coisa. Pelo menos eu acho que, assim, se tratando de um assunto tão sério, tão básico, que são as relações, né? Assim, e a sexualidade, e as relações de sexo em si. Eu percebi que muitas pessoas têm se questionado muito sobre o cuidado que elas tinham, por exemplo, quando elas iam transar com pessoas que elas não conheciam, sabe? Assim, nossa, gente, eu não, sei lá, eu não usei camisinha várias vezes, nossa, eu acho que eu tava ficando com muitas pessoas, eu acho que eu tinha que dar uma atenção mais, assim, pro que eu tava sentindo, sabe? Então, eu acho que as pessoas têm tomado um pouco de consciência nisso, assim, da construção das relações, né? Me parece na fala de vocês, tanto sua, Tami, como da Renata, que o que parece que está emergindo, que foi a provocação lá do início do programa, é uma dimensão afetiva, né? Uma dimensão de pensar o cuidado consigo e com o outro, o que vem a ser estar juntos, né? O que a gente quer estando junto com outra pessoa, né? Me parece que é isso que está emergindo, né? Assim, momentos de crise, em qualquer instância, ele sempre serve para ressignificações, né? Uhum. Como eu também atuo dentro do corporativo, né? A gente tem uma ideia, assim, a gente prega muito dentro das empresas que todas as crises, elas servem como oportunidade, inclusive os chineses, eles têm a mesma simbologia, né, para ambas as palavras, e eu acho isso muito significativo para a gente trazer para a nossa cultura ocidental, né, porque, de fato, é somente na crise que a gente consegue perceber aquilo que estava errado, aquilo que não estava funcionando, aquilo que trazia algum tipo de dano, de insatisfação, de problematização, e, claro, havendo um tempo também, não só da crise, mas de uma paralisia, né, quer dizer, fomos obrigados a nos acalmar, sabendo que isso aconteceu num momento em que o Brasil foi considerado, segundo a OMS, o país mais ansioso do mundo. Então, claramente, a crise da paralisia, ela fez com que a gente despertasse para muitas coisas. E os afetos, e aí eu vou incluir tudo, porque tudo, na minha atuação, assim, na minha visão, tudo envolve afetividade, né? Qualquer atividade que eu faço, qualquer relação que eu estabeleça com o outro, eu tenho que entregar algum tipo de afeto para que aquilo funcione, né? Então, sim, as pessoas estão começando a ressignificar suas próprias relações de amizade, né? Aqueles que realmente importam permaneceram, aqueles que não importavam não estão tão juntos. Os pais, isso é muito importante, assim, os pais no convívio com os filhos estão tendo muitos conflitos, assim como filhos estão tendo muitos conflitos com os pais, mas veja, são conflitos que, se eles forem olhados com critério e com profundidade, esse é o momento em que as famílias e as relações estão tendo oportunidade de
se reorganizar. Você percebe assim também, Tami? Sim, eu concordo com a Renata, assim, que essa coisa do autocuidado, né, até que você trouxe também. É isso, a gente está vivendo num momento que você tem que sair de casa de máscara, você tem que andar com álcool, você tem que, né, assim, distanciamento social, 1 metro, 2 metros, então eu acho que a gente está com a atenção totalmente voltada para cuidado, né? Não tem como fugir disso. Isso claramente se transporta mesmo assim para essa coisa das relações afetivas e também das atividades sexuais, né? Como eu tinha falado no começo, eu vi muitas pessoas assim comentando, amigos e amigas próximas, assim, nossa, olha como a gente vivia antes, né? Olha como eram nossas relações sexuais com tantas pessoas, de qualquer jeito, né? Assim, tipo, álcool, sabe? Álcool em gel, o que é isso? Sabe, assim? Então, eu acho que o autocuidado e também com esse autocuidado mais afetivo também, eu vejo muitos posts, assim, autoestima, como melhorar, masturbação feminina, o autoprazer, o autotoque. Eu tenho feito muito desses posts também, assim, tem chamado muito a atenção das pessoas por uma questão de necessidade mesmo, de entender mais sobre isso, né? E tem a coisa da angústia que se instaura nesse momento, né, assim, como eu falei anteriormente, que as pessoas estão sendo obrigadas a se depararem consigo mesmas, né, nesse momento também que você percebe aquilo que é seu e aquilo que é do outro, né, pelo menos é o caminho que se deve percorrer, né, porque chega um momento que, quando tudo é colocado à mesa, você percebe que a única responsável, o único responsável para lidar com as suas emoções, com as suas angústias, com os seus sofrimentos, é você mesmo, né? E é impossível que a gente não tenha angústia no momento de privação. É impossível. A gente está vivendo uma angústia coletiva, né? E aí é meio que cada um agora vai ter que se virar nos 30 para poder entender o que está pegando, né? Até porque nós somos seres sociais. Seres humanos são seres que precisam estar em contato mesmo, sim, contato físico também. Então, tem muitas pessoas ficando sozinhas em casa, né? E aí, assim, com isso, né? Um desejo louco que não se sabe de onde vem, né? Uma coisa de arranhar as paredes e, assim, um desespero. Nossa, eu vi pessoas em desespero, assim. E aí são pessoas que... também... Não, as pessoas que... Eu até perguntei para algumas pessoas, assim, porque eu mesma puxando muito assunto com as pessoas, saber aí como é que você tá, né? O que tá acontecendo? Você tá sozinho, você não tá sozinho, até uma preocupação nossa. A pessoa, tô sozinho, mas você não tava namorando? Não, mas não deu certo, a gente foi tentar ficar junto no meio da pandemia e não rolou, aí foi cada um no seu canto, né? Tipo, e aí, achei que era amor e não era, umas coisas assim, até engraçadas. Assim. E tem aquelas pessoas que entraram numa reclusão, entraram numa introspecção com relação a essa questão da sexualidade, que também foge um pouco dessa ideia de que tá todo mundo buscando melhorar esses aspectos, né? A Tami comentou dessas pessoas que antes estavam tendo relações com diversos parceiros ou parceiras e que agora tem pessoas que entram em pânico. Eu acabei atendendo algumas pessoas, no começo principalmente, com muita síndrome do pânico, né, tendo crises direto, não conseguindo tocar outra pessoa, tendo dificuldades de manter-se no mesmo cômodo, principalmente quando uma das partes ou alguém da casa acaba saindo para fazer alguma coisa. E tem essa coisa da gente começar a ter medo das pessoas, né? Vocês estão vivendo isso? A mim parece que... Eu até queria saber o que vocês pensam sobre isso. Parece que a gente vai ter que reaprender a se aproximar do outro, né? Então, quando a gente pensa na esfera sexual mesmo, é um aprendizado mesmo de como se colocar nessa situação, se colocar junto, tocar o outro, ser tocado, ter essa troca, porque
o outro virou uma coisa letal, né? Então, parece que se estabelece uma relação com o corpo que é um tanto quanto paranoica, né? E mesmo esses picos, né? É muito louco, porque a gente está vendo, está muito bem encenada a pulsão de vida e a de morte, né? Você tem uma pandemia onde tocar o outro pode ser letal e, ao mesmo tempo, todo esse turbilhão de sentimentos, né? O que vocês acham disso? Eu acho que é por aí, assim, essa coisa do aprendizado mesmo, reaprender a estar junto. Acho que Harvard fez um documento listando, assim, algumas precauções que você precisa ter na hora de ter relações sexuais, caso você não consiga não ter relações sexuais, né? E aí é isso, uso de máscara, de luva, evitar beijos. Bom, a gente vai no mercado e você acha que o outro é uma ameaça porque você não sabe direito, então você passa longe. Imagina só dentro, eu não passei por isso, não sei dizer, assim, mas eu imagino que você, né, assumindo um risco para ter uma relação sexual, a paranoia depois, assim, deve ser horrível. Uma paranoia delirante. Assim, tipo, será que eu peguei esse negócio? Porque a gente, né, foge do controle, né? Não tem como. Como é que você vai ter uma relação sexual e não aproximar o rosto? E não, quer dizer, deveria dar para fazer isso. Se há recomendações para isso, deve ser que dê, né? Mas como é que fica depois? Descostas, provavelmente. Depois, eu não queria não, né? Porque assim, você vai encontrar a pessoa, imagina o clima, ó, tamo afim, vamos aí, tamo juntos, só que assim, de máscara, não pode beijar, não pode pegar, e deixa o álcool gel do lado, meu Deus! É Chernobyl, né? Você deve estar vendo isso muito no consultório, né, Renata? O pessoal chegando assim com essa ansiedade. Muito, e uma coisa que me preocupa bastante, principalmente assim nos jovens que têm uma vida sexual ativa e que não têm relacionamentos fixos, né, os solteiros que estão aí ativos e desesperados, né, Tami? Desesperadamente ativos. Existem sim alternativas, e vocês até mencionaram, né, na pauta, o sexo virtual, os nudes, né, e tal, mas existem outros cuidados, outras preocupações que também podem gerar paranoia, né, porque hoje com os aplicativos existe uma questão de falta de segurança na web, né, isso está muito pouco falado nesse momento, e existem casos muito graves que geram situações extremas e absolutamente traumáticas. A coisa do mandar nudes, né? Assim, não vou ser radical, vou falar, não mandem nudes. Mas você tem que tomar muito cuidado, você tem que saber para quem você está mandando, você tem que já ter uma relação de confiança com essa pessoa, né? Não brigar com ela nunca mais. É tipo entregar a senha do banco, né? Mas, e fala a verdade, você tá desesperada, né? Foi brigar lá com a pessoa. Imagina. Não, mas é isso, né? Assim, eu acho que isso está sendo muito pouco falado. Eu não sei a experiência da Tami no campo da sexualidade, mas eu vejo que tem muita gente que não está muito aí com a hora do Brasil, não, com os aplicativos. O que você acha? Teve sim também uma recomendação, eu acho que o governo da Argentina, que falou sobre, incentivou ao sexo virtual, né, então aí rola isso mesmo, né, essa troca de fotos e vídeos e foi essa recomendação, e eu acho que a pessoa se coloca em risco mesmo, assim, quando talvez ela faça isso sabendo, né, porque realmente uma pessoa vai ter você pode mandar sem rosto, né, eu acho que é uma técnica boa, você manda sem rosto a foto, porque as pessoas realmente não se preocupam muito, assim, eu percebo que não tem muito essa preocupação, assim, de onde minha foto vai parar, parece que é uma coisa tão natural, né, tipo, você mandar e receber o nude, nossa, eu já recebi nude, assim, tipo, aleatoriamente, do nada, porque às vezes a gente tá falando sobre sexualidade, faz vídeo e fala coisas que as pessoas, o tabu é tão grande que, nossa, olha, uma menina falando de sexualidade, né, aí o cara pensa que isso é uma tarada e vai lá e manda tipo assim, estou falando isso porque sou tarada, entendeu? Não, o que a gente mais recebe é foto de
Eu não sei você, mas é comum, assim, as Gente, que mulheres horror. receberem, que falam abertamente sobre sexualidade, receberem nude, assim, aleatoriamente. Então, assim, as pessoas realmente não se preocupam com isso. Não acho que há. E, assim, encontrar quem tá se preocupando, acho que encontrar táticas, né? Tipo, de não ser Assim, reconhecido. se para aquela pessoa tá tudo bem que ela esteja exposta globalmente, né, na rede mundial, com as suas fotos, tá tudo bem, né? Mas é preciso, sim, levar-se em consideração. Eu fiz aquele curso agora do Ministério da Saúde falando sobre esses cuidados com os segurança na web, né? Nas Sim. relações e tal. E aí eu fiquei muito chocada com o caminho que se tem que percorrer uma vez que você é vítima de um crime virtual. Gente, assim, e tem algumas etapas que se você não conclui antes, quando você chega na delegacia para fazer dar entrada na ocorrência, né, fazer o BO, se você não tiver as provas, se você não tiver tudo já prontinho, você não consegue fazer isso. Então, assim, É se complicado. isso acontece, a sua foto não vai ser retirada. É um tempo longo para que você consiga chegar na denúncia, e depois que você denuncia, pode ser que nunca consigam tirar sua foto da rede, né? Ou Sim. que demore até anos. É bem assustador, assim, quando você entende todo o processo, né? E cada vez mais existem oportunistas e criminosos e pedófilos. Eu acho que é importante mencionar aqui também que os pais de adolescentes têm sido muito negligentes com os acessos dos telefones, né? Eu atendi uma mulher que ela ficou super ofendida comigo, que ela deixava a filha de 12 anos sozinha em casa, enquanto ela trabalhava, e o único meio, ela não tem telefone fixo, o único meio dela se comunicar com a filha é através do telefone, né? E eu fui muito enfática, eu tendo a ser um pouco impositiva nas minhas recomendações, devo admitir. Mas eu falei, não pode. Não pode deixar o livre acesso da internet num telefone de um adolescente. E ela não tinha nenhum conhecimento sobre os apps de segurança, sobre os próprios dispositivos. Acho que o Android e a Apple, né, o iPhone, tem alguns recursos para os pais e tal. Então, fica essa dica para os pais. Estejam atentos, ninguém está falando que vocês não podem ter essa comunicação, que não pode ter telefone. Todo cuidado é importante, até porque na adolescência os hormônios estão muito borbulhantes, tá todo mundo hoje numa descoberta sexual. Imagina você ser adolescente hoje, aqui ninguém é adolescente, né? Mas imagina se na nossa época todo mundo tivesse acesso a temas da sexualidade, né? Você vê o Insta da Tami, tem explanações e explicações de coisas muito básicas que nós não tivemos esse nível de educação, né? Então, quer dizer, eles estão sim crescendo, e o adolescente acha que ele sabe de tudo, né? A gente é assim, explorando, querendo explorar cada vez mais isso. Então, só queria deixar esse alerta. E é muito interessante, né? Porque essa geração que hoje vive uma vida adulta, e acho que aqui a gente deve regular de idade, pessoas que foram alfabetizadas no mundo analógico, foram para o mundo digital, e como essa geração e essas gerações, elas vivem esse aprendizado, né? Como é que eu vou lidar com a minha libido dentro dessa situação de impossibilidade? Como é que eu vou lidar com o meio virtual? Como é que eu cuido da minha imagem ao mesmo tempo essa sexualidade nas novas tecnologias? Como é que eu faço com o meu filho? Porque é uma experiência que eu não tive. Então, a gente foi premiado, né? Eu não sei se existem vidas pregressas ou futuras, mas assim, essa... Não, e está sendo, assim, por mais que nós estejamos muito mais bem informados, eu acho isso maravilhoso, eu acho que essa liberdade para falar sobre isso demorou para acontecer, Deus me livre, ainda bem que estamos saindo fora da caixa, mas
diferente do que as pessoas pensam, os adolescentes hoje, apesar de todo o acesso, eles transam menos. Adolescentes jovens de 17 a 25 anos têm uma vida sexual bem menos ativa do que pessoas acima dos 30. Loucura. Eles não têm a mesma necessidade, e tem uma coisa que é um fenômeno que eu não sou especialista, mas eu vou deixar aqui para que todos nós possamos nos aprofundar depois, mas tem uma coisa muito interessante de se pensar, que eles estão fazendo muito sexo virtual, então a iniciação tem começado virtualmente. Olha que coisa mais interessante, né? Porque quando eu estou em contato com o outro no virtual, eu tenho a possibilidade de ser quem eu quiser, eu tenho a segurança de ser quem eu quiser, é isso. Mas quando eu estou ao vivo, eu não sei o que fazer, né? Alguns tentam reproduzir o que está no pornô, e aí vira aquela coisa totalmente desajustada, né, que não condiz com a nossa realidade. E uma coisa, só puxando esse gancho, e eu vou parar de falar porque eu já falei demais, é que eu acho que esse momento também, para as relações sexuais, é um momento também de você poder explorar mais o erotismo e conhecer mais do outro. A gente está falando muito de conhecer a si mesmo, né? Mas também é uma oportunidade de você entender, assim, será que esse meu parceiro, essa minha parceira gosta mesmo do jeito que eu faço? Quais são as fantasias dessa pessoa? Que agora a gente vai ter que inovar, agora a gente vai ter que começar a explorar outros campos, né? Nunca falamos sobre isso. Tem casais, eu tenho um joguinho que é muito básico, que vende em qualquer livraria, que chama Puxa Conversa Casal. E ele tem tanto perguntas de afetividade quanto sexuais. Gente, é muito comum que os casais nunca tenham falado sobre sexo. Nunca. Sabendo que mais de 50% das mulheres no Brasil nunca tiveram orgasmo. 50%? Metade? Eu acho que é de, acho que 2017, né, Tami, da Carmita, não lembro muito bem, ela já tem um tempo, assim, mas sim, esse é o dado. Eu acho que muito dessa questão dos casais não falarem sobre a sexualidade do casal, né, ou a própria sexualidade em relação aos desejos, fantasias e tudo mais, tá muito ligado com a questão de como é a construção da monogamia, né, a ideia da monogamia, porque você já entra numa relação sabendo quais são os acordos ali, né, as regras e tudo mais, então você não tem assim, você já entra ali no casamento, na relação, sabendo qual é o papel de cada um dentro daquela relação, o que cada um tem que cumprir, né, dos acordos e das regras, e do que é certo, o que é errado, o que é proibido, o que pode, o que não pode dentro de uma relação, enfim. E aí você não tem espaço para você dialogar o que realmente tem, né, o que cada um traz, assim, para aquela relação, né, aí tem esse lado das próprias pessoas nunca terem se perguntado, se questionado, né, será que eu realmente sou adepto de uma relação monogâmica ou não, né, na verdade, assim, os homens traem pra caramba, né, tem dados estatísticos que falam sobre isso, por uma questão dessa construção também da monogamia e tudo mais, de como o casamento foi se construindo ao longo da história, né, mas aí os homens nunca param para se questionar, será que de repente se eu mudasse o meu jeito de me relacionar, eu não caberia melhor dentro da minha própria existência, né, e aí poderia também não magoar outra pessoa, né, e aí ser mais verdadeiro, né, ser mais coerente com como eu vivo a minha vida, enfim. E aí, como as pessoas não têm esse questionamento, né, já entram na relação que, no geral, é monogâmica, né, poucas pessoas questionam sobre estar ou não numa relação monogâmica, né, se é feliz ou não, já entra naquele modelo pronto. Total. Então, e aí os casais eles perdem a oportunidade de falarem sobre coisas novas, né? Porque, imagina, eu vou falar pra minha mulher que eu tenho a fantasia de que ela transe com outro cara? Nossa, eu conheço inúmeros homens que têm essa fantasia. Uhum. E, assim, tudo bem que nem toda fantasia vai pra prática, né? Muitas delas ficam super bem lá na fantasia mesmo, assim, da cabeça de cada um. Mas, enfim, eu acho que essa coisa da conversa, né?
Muitos gostariam de experimentar coisas novas, né? E mulheres também, nossa, meu desejo é transar, fazer homenagem, mas como que eu vou falar isso, né? Assim, não tem essa abertura, né? Isso, não se permitem essa abertura. Vocês acham que isso é válido também para casais homoafetivos? Porque eu estou entendendo que vocês estão falando numa chave heteronormativa, né? É isso que eu ia falar, assim. Que ótimo. Que a Tami, ela trouxe essa coisa de um cenário heteroafetivo, heteronormativo, né? Mas quando a gente vai para o homoafetivo, hoje um amigo meu falou para mim, os gays estão todos se pegando nessa quarentena, né? Eu não tô conseguindo ter uma conversa, ele é hétero, eu não tô conseguindo ter uma conversa, que flua com ninguém. Você acha que a gente tá tendo dificuldade? Ele perguntou para mim. De fato, sim, né? Não dá para comparar uma pessoa que é homossexual e que já traz na sua essência uma desconstrução de todos esses papéis que a gente encontra. É muito desapego, já tá livre, já tá, né? Não tô falando que os gays são super felizes por serem gays, porque tem muitas pessoas que acabam entrando em conflito com isso. Mas aqui vai o meu salve para essas pessoas. As pessoas homossexuais são sim mais livres. Elas têm mais oportunidade de explorar mais, elas sabem chegar mais no outro, né? É mais natural. Por quê? Porque vai pro afeto, não vai pro sexual. Como assim não vai pro sexual? Gay é super promíscuo, ele falou. Não, eles não são promíscuos. Eles têm a liberdade de exercer as suas sexualidades e os seus prazeres de maneira mais livre. Aquele que é promíscuo gay, é promíscuo hétero, é promíscuo de qualquer jeito. Não tem essa de orientação sexual, a pessoa mais promíscua porque ela é gay. Não. Né? Até porque compulsões são muito mais comuns em hétero. Eu trabalho muito com a questão da heteronormatividade, assim, eu falo mais para esse público, assim, porque eu acho que é o mais problemático mesmo, assim. Desculpa o termo, desculpa falar a verdade, mas é verdade. Maravilhosas, Tami e Renata, revelam tudo os fascinados. Vai com tudo! A gente vê nos atendimentos, né, as questões assim que as pessoas trazem, e eu acho que essa coisa mesmo da heteronormatividade, da monogamia, do casamento, da coisa cristã, né, eu acho que tudo isso tem a ver com a heteronormatividade. E assim, essa coisa da repressão sexual, né? E aí tá ali você totalmente reprimido, você não consegue realmente abrir diálogo, você tem dificuldade de falar as coisas, tem dificuldade de escutar as coisas. Então, eu acho que eu falo mais para esse público porque eu reconheço que realmente é o público que tem mais dificuldades mesmo de encarar essas coisas, assim. E aí eu percebo que tem um amigo meu que ele fala assim, gente, ele é hétero, né, mas ele é super, assim, também desconstruído em várias coisas e tudo mais. E ele fala assim, gente, ele tem muitos amigos gays. Gente, o aplicativo, eu esqueci o nome dos aplicativos lá. Grindr. Esse aí, Grindr. Gente, funciona totalmente de outro jeito, não é que nem o Tinder. Nossa, é outro tipo de funcionamento, assim, as pessoas têm outra cabeça, é totalmente diferente. E, assim, a gente começou a conversar sobre isso comparando os aplicativos, assim, né, porque realmente é outro universo, totalmente outro. Acho que as problematizações do universo homoafetivo com relação a isso se dão com relação a estereótipos que são colocados, como o que eu quero dizer com isso, né? Eu tenho amigos que são gays, homens gays gordinhos, colocam foto do rosto, porque dentro do app, o que você mais vê é foto de corpo sem rosto, né? E quando você coloca a sua foto do rosto, é um sinal de que você não está enquadrado naquele padrão, né? Então, isso também gera alguns sofrimentos, assim, acho que as problematizações são outras, mas, sem dúvida, os héteros, e eu quero deixar claro aqui que eu não estou fazendo apologia ou querendo dizer que é melhor ser homossexual, eu sou heterossexual, mas eu me reconheço dentro desse espectro totalmente, assim... Dançado. Tóxico, desastroso,
desajustado, desconfortável, sabe? Hoje, sendo uma mulher hétero e me posicionando como eu me posiciono, no meu Instagram, como psicóloga, não, mas tem um Instagram que eu tenho com um grupo de amigas que chama Grupo E-Sex. E o fato de ter o sex faz com que a gente receba o tempo inteiro mensagens e fotos e coisas que, assim, são muito ofensivas, né? Não é porque eu sou uma mulher jovem, tô ali falando de sexo, que eu tô aberta a fazer sexo. Eu sou muito bem resolvida com relação aos meus desejos, às minhas parcerias e tudo mais, né? E, preguiça, né, gente? Mas eu acho que, construída. Renata, é uma coisa de assim, eu acho que o problema não é você ser hétero, o problema é a questão da heteronormatividade, como se tudo que envolve heteronormatividade fosse o guia certo de como viver a vida, né? Isso. E não é, né? Isso aí, tipo, a questão é essa, assim. Por isso que eu falei, eu falo muito para héteros, porque eu conheço mais as dificuldades, porque eu atendo mais héteros, né? Homens e mulheres. De fato, são os que mais procuram mesmo, né, Tami? Exatamente. Assim, mas é isso, não é uma questão de que tudo bem, porque o mundo também não ajuda muito as pessoas a saírem do armário, né, se identificarem com, enfim, até porque a gente está num país, né, que é super inclusivo, a gente tem um governo que está apoiando muito, né? É maravilhoso, né? Mas eu fico impressionada com esse depoimento de vocês receberem essa quantidade de mensagens abusivas e fotos, porque é uma objetificação total, né? Parece que vocês estão aí para isso, né? Vocês não são sujeito, vocês são um objeto dentro dessa lógica, né? Freud está muito vivo e muito bem ainda, viu, gente? E a gente precisa fazer um Desafinados sobre heteronormatividade, né? Fica essa nota de rodapé. Fica a dica. Não, isso que a Tami falou, cara, eu pensei exatamente isso, né? Porque hoje a gente vê tantas campanhas, né, e visibilidade para um público LGBTQI+, mas, na verdade, a gente está precisando mesmo não desconsiderar essa heteronormatividade imposta que cria toda essa violência e essa exclusão, né? É isso que a gente tem que olhar. Claro que eu vou defender, sim, sempre o LGBTQI+, mas eu preciso olhar também. É a mesma coisa quando a gente fala de masculinidades tóxicas, né? Tem pessoas que não querem admitir que os homens precisam de cuidado tanto quanto as mulheres, no sentido de estarem informados, no sentido de serem desconstruídos, no sentido de tirarem eles das suas zonas de conforto para que eles possam se repensar dentro das suas relações, né? É muito importante que nós estejamos olhando com cuidado para as nossas feminilidades, mas a gente só tem que olhar com cuidado para as nossas feminilidades porque as nossas masculinidades são tóxicas, né? Então eu preciso desintoxicar ali também, né? Eu acho que entender que a gente tem que despersonificar essa causa, né? Porque assim, não é a mesma questão do feminismo, né? Tipo, é uma coisa de todos, né? Assim, é uma luta de todos, é uma causa de todos. A gente precisa entender que faz parte de uma estrutura social, né? Não é culpa dos homens em si, não é culpa das mulheres em si, é uma coisa que a gente precisa trabalhar juntos, né? Assim, entendendo que vem de um lugar isso, né? Não é do nada. Então, enfim, vem de um processo histórico. Então, vocês são otimistas com esse cenário que a gente está vivendo, assim? Porque como a gente está muito inserida nesse universo, a gente tem opiniões muito similares, mas e vocês? Quero ouvir. Vai, Nancy Silva! Cara, eu sou uma otimista que precisava de internação, né? Porque eu sou realista e otimista. Então, assim, eu olho e vejo, cara, que coisa tão cagada, mas eu acho que vai melhorar. Desde que a gente dê conta. Eu acho que
a libido, pelo menos para mim, ela está muito no lugar do poder ser, né? Do poder imaginar, do poder ser, do ser livre. E eu acho que esse contexto da gente enclausurado, né? Os que estão enclausurados, porque tem também as pessoas que estão atuando em uma outra frequência, que aí eu acho que é um outro caso, né? Que também é de encarnação. Mas quem está se cuidando precisa lidar com o seu desejo de uma outra maneira, né? Esse desejo dentro de si, como exercitar isso. E isso que vocês colocaram, a gente fazendo essa pauta, caminhou por muitos lugares e foi entendendo que a gente precisava fazer uma pauta para quem está isolado e para quem está junto. Porque o que a gente aqui, eu tenho um companheiro, vivo um casamento dentro da monogamia, a gente conversa sobre sexo e muitas coisas mudaram nesse período, e aí eu falo para ele assim, gente, mas também a gente está há 4 meses sem tirar, né? Assim, 4 meses, eu e você e eu. E é normal. Porque como é que você vai viver 4 meses junto com uma pessoa o tempo inteiro? Talvez eu tenha tido essa experiência com o Ivan, que é meu irmão, com a minha família, meu pai, minha mãe, mas assim, com nenhuma outra pessoa. Então, não dá para entender que isso, a gente vai passar por isso sem ter que conversar, sem ter que entender qual é o seu desejo, qual é o desejo do outro. E para os meus amigos solteiros, quando a gente começou a conversar sobre isso, eu pensei assim, gente, o Rodrigues não é uma garrafa de água dentro da geladeira, parem com isso agora. Eu acho que é uma oportunidade que a gente está tendo mesmo, né, para repensar todas essas coisas, porque se a gente está conseguindo se recolocar em relação a nós mesmos, a gente vai ter que se recolocar em relação ao outro, né, e pensar essa questão ética do cuidado, enfim, eu penso meio como a Nancy, assim, eu sou otimista também. As convivências também estão sendo testadas, né, nesse momento, assim. Isso faz com que as pessoas também comecem a repensar que lugar o sexo ocupa dentro da relação, né? A gente não falou disso também. Como elas estão se relacionando com as suas sexualidades, né? Uhum. Porque é importante pensar nisso também, né? Uhum. E você, Ivan? Isso é muito relativo, porque o sexo é só mais uma coisa dentro de uma relação, né? Ela não é o fundamental, mas é muito importante. E eu acho que assim, né? Pelo menos a minha experiência que vive uma relação heterossexual, mas não moro junto com a minha parceira, que a gente tá passando por essa muito bem, inclusive, eu acho. Porque a gente conversa todos os dias, conversa sobre vários assuntos, conversa sobre como foi a nossa rotina diária, como vem sendo esse problema de pandemia. Então, eu acho que a nossa última preocupação é transar. Nossa primeira preocupação é... Oi? Vocês estão se encontrando? Nós estamos há 4 meses sem se ver. Uau. Isso é uma coisa, sei lá, inimaginável, né? E aí é muito do fortalecimento que você tem de ter a confiança com quem você se relaciona, as pessoas que estão por perto, você saber exatamente o quanto determinada pessoa é tóxica ou não é tóxica para te dar uma boa, uma influência, porque sempre surge aquelas pessoas que podem, nossa, mas ele tá 4 meses na casa dele, será que ele tá 4 meses na casa dele, lá falando que tá na casa dele? Ela tá lá falando que tá na casa dela, né? Será que tá 4 meses? Então se você, nessa hora que, por exemplo, a gente está falando aqui, né? Quer dizer, eu estou chegando agora aqui para falar, mas a gente está falando sobre libido, mas o que fica que eu acho que é um fortalecimento do afeto, né? Os afetos podem sair muito fortalecidos disso. Esse talvez seja um grande ganho que todas as sociedades do mundo todo, né? De quem, sei lá, vive num lugar ultra mega tecnológico que tem todas as maneiras de fazer sexo possíveis, no Zoom, numa sala com 100 pessoas, ou daquele que não tem internet em casa, que só tem ele e ele mesmo, ele e 10 dedos, né?
ou outras formas mais estranhas. Mas até sobre essa questão do fortalecimento do afeto e sobre todas essas questões mesmo, eu queria perguntar para vocês se tem alguma dica, alguma coisa para tentar, sozinho ou acompanhado, mas está ali, da famosa seca. Porque assim, tem gente que deve estar esperando para ouvir palavrinhas mágicas nesse momento, né? Pessoa sem imaginação, é claro. Eu falo uma coisa assim que vem da base fisiológica, aí, Renata, você me corrige se eu estiver errada. Mas é assim, quanto menos você estimula o seu prazer, menos o seu corpo vai sentir vontade de se encontrar com esse momento. É necessário que a gente dê essa dose homeopática de prazer para o nosso corpo, de vez em quando, para que ele não esqueça essa informação, porque é uma questão cerebral, né, de neurotransmissores, de hormônio. Então, assim, eu vejo muitas mulheres que passam muito tempo sem sentir prazer sexual, sem se tocar, sem ter coragem de transar, de dar pro marido, de dar pro namorado, por vários motivos, mas enfim, não sabem nem mais por onde começar. Né? E assim, eu acho que é isso. Se esqueceu como é que é fazer aquilo, se esqueceu como dar prazer pro próprio corpo, ter orgasmo. Então eu acho que eu até postei esses dias assim algumas dicas de como você faz para bater uma siririca confortavelmente, para você começar a lembrar de novo como é que é essa sensação, né? Então, assim... Eu li esse post também, achei maravilhoso, mandei para nós, falei, olha aqui, ó. Sim, e eu acho que, assim, são coisas básicas que às vezes a gente não para pensar, que é tão simples, né? Assim, a gente lembrar que o nosso corpo, a nossa pele, ela é o primeiro instrumento de prazer, né? Então, qual que é o problema de você se acariciar um pouquinho, de você lembrar que essa sensação do toque, do contato, do prazer existe, né? Uhum. E assim, separar um tempinho para dar atenção para isso, acho que é importante, porque eu não acho que a vida pode ser saudável totalmente, plenamente, né, sem esse estímulo, assim, de prazer sexual. Eu não acredito que pode ser saudável, porque não por uma questão, assim, minha de crença, tirei, né, assim, do além, não. Porque eu vejo isso nos atendimentos, né, assim, as pessoas que não têm mais relações sexuais, ou não se tocam mais, ou perderam totalmente o contato com isso, são pessoas que estão, no geral, muito frustradas, assim, né, com a vida. Não estão felizes, não estão satisfeitas, não estão plenas. É um campo perigoso, né, Tami? Porque tem as pessoas que se dizem assexuais e que aí a gente não pode ignorar. Aí a gente está falando de um outro elemento, né? Um outro aspecto. Exatamente. Mas eu concordo com você quando o Ivan falou sobre essa coisa que o afeto é algo que acaba sendo mais valorizado, né? No quanto é importante investir no erotismo, né? Nessas brincadeiras que geram algum nível de excitação para que esses estímulos, como a Tami colocou, estejam ali presentes, porque, de fato, sim, o cérebro ele tem uma plasticidade que ele vai entendendo os estímulos de acordo com que eles vão, com a maneira com que eles vão acontecendo. Uma vez que a gente elimina aqueles estímulos, a sua relação com aquele prazer, aquela satisfação, ela vai ser diferente, né? Basta a gente pensar na musculação, por exemplo, né? Quando você começa, demora para o corpo, né, entender aquilo, dói o músculo, fica tudo difícil. Quando a gente perde a nossa virgindade, ou quando a gente fica muito tempo sem fazer sexo, dependendo da posição da pessoa, sim, não é tão, né, tem um certo incômodo, então isso precisa ser, sim, precisa ter uma manutenção do desejo. Pois é. Então, bom, a gente caminhando aqui pro final do programa,
a gente sempre pergunta para as pessoas que participam e que vêm conversar sobre vários assuntos aqui, fica muito difícil a gente não relacionar todas essas situações do nosso cotidiano, do que é sentir prazer sozinho, a 2, a 3, a 5, a 10, a 1000, sem saber o que passa pela nossa semana, né? Então, eu queria que vocês dissessem pra gente o que mais deu prazer para vocês nesses últimos 7 dias. Ai, que legal! Eu tô aprendendo a tocar violão. Eu não tenho um parceiro, gente. A minha vida sexual nessa pandemia, olha, só por Deus mesmo. Saudades, né, minha filha? Saudades. Não, estamos aí, né, tentando canalizar essa energia para outras coisas. Mas eu tô aprendendo a tocar violão e eu acho que a música tem entrado na minha vida. Tô até pensando em fazer musicoterapia, gente. Tô essa coisa da música. Porque a música, ela realmente trouxe um impacto, assim, na minha ansiedade, baixou total. Eu consegui me conectar mais comigo mesma. Eu sinto alegria. Eu comecei a fazer aula de canto, eu já fazia alguns anos atrás, voltei a fazer aula de canto, então eu fico o dia inteiro, eu não tô atendendo, eu tô cantando. E aquela coisa de quem canta os males espanta é verdade, né? Pois é, esse tipo de atividade que você exercita uma porção de coisas, né, do sensitivo ao físico mesmo, né, porque é uma atividade física. Eu falo isso porque é o meu trabalho, então eu morro de prazer de fazer o meu trabalho, né? Uhum. E eu entendo isso que você está falando. E para você, Tami, o que mais te deu prazer essa semana? Eu tenho uma relação estável também, sou casada, né? Então a gente mora junto, e em nenhum momento foi ruim, não. A parte sexual, assim, tá super legal. Eu acho que melhor do que estava antes, sinceramente, porque a gente tem um relacionamento aberto também, então eu acho que a gente acabava despertando muita energia por aí, né? E aí foi legal porque a gente teve esse momento de junção, assim, então sexualmente foi bem interessante, foi um momento de monogamia, né? As relações abertas, elas propõem isso mesmo, assim, que a gente esteja, como diz, aberto para viver as coisas que estão mais latentes no momento, assim. Mas eu tenho lido muito, que é uma coisa que eu sou muito agitada, né, numa vida normal. E aí eu não paro em casa, eu não paro nunca. E então ficar em casa fez eu olhar para os meus livros parados ali que estavam esperando para serem lidos, e ler me deu muito, muito, muito prazer mesmo, assim. Legal. E para você, Nancy Silva, qual foi o prazer da semana? Cara, fazer pão. Entrei na pandemia. É isso que me aconteceu. Eu agora faço pães. Adoro. Pois é, né? O Rodrigo Linhares deve estar passando bem aí, então. Tá engordando, mas aí a gente também está trabalhando o sem glúten e os pães com outros tipos de farinha. Muito bem. E para você, Márcia Fragos, qual foi o pequeno ou o grande prazer da semana? Bom, vocês que são meus colegas de Desafinado sabem que eu estou completamente louca terminando uma dissertação de mestrado. Essa semana eu comecei a dar os primeiros passos numa prática de meditação que eu já queria ter começado há mais tempo e está sendo muito interessante. Acho que, não posso dizer ainda que está sendo prazeroso, porque a minha cabeça é difícil, mas acho que estou caminhando para o prazer. Bom, e o meu prazer da semana é mesmo com todas as dificuldades que a gente vem vivendo, né? Esse problema terrível da Covid, esse problema tão terrível quanto não, mas um pouco menos terrível, mas muito terrível do desgoverno e de tanta coisa escrota, né, que a gente vê por aí, lá do Planalto Central e do Palácio dos Bandeirantes também, né? Mas o meu prazer da semana é o meu trabalho, que eu sou completamente maluco por ele,
e fiz uma empreitada aí esses dias super legal, conhecendo gente muito legal, fazendo coisas muito legais. É um prazer de poder, sei lá, estar numa relação boa com a família, ter uma namorada maravilhosa que eu me dou super bem e que, assim, a gente, apesar de todos esses percalços de não se ver e de tudo mais, a gente sente muito prazer em poder falar todos os dias, que é uma coisa espetacular, assim. Eu acho que isso é um grande prazer e eu gostaria muito que muitas pessoas tivessem esses prazeres no trabalho, na vida pessoal, em família e tudo mais, com os amigos. Eu acho que me sinto meio... no momento que é meio ruim você falar que tá feliz, né? Mas eu tô feliz, assim. Agora, partindo mesmo para os finalmente encerramento desse negócio aqui, aquela já tradicional pedida de dica para o que as pessoas devem fazer durante a semana, e vale tudo, assim, dica de livro, filme, música, coisas para se fazer do sexo, coisas para se fazer fora do sexo, coisas para dar prazer, porque não ter prazer é o que não pode, né? Senão, né, também não dá para ter prazer o tempo todo, senão todo mundo morre, né? Seco. E na escolha aleatória que vou inovar mais uma vez e vou chamar Márcia Fraguas, primeira-dama de Minas Gerais, para dizer qual é a dica da semana. A minha dica é uma série chamada Normal People, que eu li no jornal, que as pessoas estão vendo porque as cenas de sexo são maravilhosas. E, na verdade, eu fui ver essa série porque eu já tinha lido o livro esqueci o sobrenome da autora, Sally Rooney. E eu acho que é uma série que trata com muita delicadeza as relações humanas e fala também de coisas por trás desse sexo super bem encenado, sobre relações de abuso, sobre relações de amizade. Eu achei a série muito sensível, eu tenho dificuldade em ter aderência a narrativas hétero, mas essa me pegou e eu assisti até o final e eu recomendo, é bem legal. Normal People. Legal. Nancy Silva, do Pique. Gente, eu tô completamente absurdada, tomada, viciada, escravizada por This Is Us. Essa série, This Is Us, reza a lenda que a gente nunca vai com menos de 6 pessoas para cama, né? Os dois que estão lá, o pai e a mãe dos seus respectivos. Então, assim, assistam This Is Us, é um dramalhão, novela, você chora, você se apaixona pelas personagens, eu tô louca com isso. Delícia. Muito bem. E você, Renata? Qual a sua dica? Gente, eu vou nessa das séries também, não vou inovar muito não. Mas a minha recomendação é uma série que chama Sex All Around the World. Eu acho que está como Sexo no Mundo, no Netflix. E é de uma jornalista britânica bem conhecida, Christine Aznavour, acho. Christine Amanpour. E ela fez uma pesquisa acerca da sexualidade em distintos países da Ásia e acho que do Oriente. Muito interessante. E eu achei tão interessante. Claro que o meu olhar foi bem profundo, né? Observando aquilo como foi construído, assim, né? Tentando imaginar, né? Porque não sei, por exemplo, como foi construída essas relações no Japão, né? Mas o primeiro episódio, inclusive, é no Japão. E eu acho que quem tiver vontade de ver, assista, mas assista com um olhar não preconceituoso nem julgador, simplesmente contestador. Legal. E você, Tami, qual a tua recomendação? Gente, eu vou também no bonde da série, mas antes disso eu vou recomendar para as mulheres bater muita siririca, porque eu acho mesmo que tem que aproveitar esse momento de ficar em casa e colocar a mão lá embaixo, assim, e tentar descobrir tudo, porque é o momento, gente, é o momento de fazer isso. Quem tá sozinha, quem tem um quarto pelo menos para se trancar, porque eu percebo muito que as mulheres têm medo de pôr a mão na periquita, têm medo de, tipo, explorar, têm medo de olhar, sabe? E eu acho que isso é tão potente, assim, quando você faz isso, você se descobre tanto. E esse dado que você trouxe aí no meio, né, Renata, de 50% das mulheres não sabem nem o que é ter orgasmo, assim,
parte disso também é uma falta do autoconhecimento, assim. Então, vou indicar isso muito e vou falar da série que eu assisti há pouco tempo, que eu chorei pra caramba, que é o Modern Love. Não sei se vocês viram. Gente, eu chorei demais. E assim, teve gente que... As críticas internacionais falaram muito mal da série, assim, tipo, melosa, básica demais, mas não foi o meu olhar, assim. Eu acho que eles quebram totalmente com essa expectativa de família tradicional, porque eles vão trazendo vários tipos de amor, bem diferentes histórias, assim, que separa e depois volta, e casal gay que adota uma criança, e sabe, tipo, um monte de estética de família diferente. Eu achei isso interessante. A minha dica, é um vídeo que tá no YouTube, que é um vídeo da Maria Rita Kel, no canal da CPFL, que se chama De Que Forma o Desejo se Torna uma Necessidade. É um vídeo bem bacaninha, curtinho, né, que depois vai te chamar para outros vídeos dela falando. Eu acho que para quem não tem muita paciência ou tempo de ficar vendo vídeos longos para determinadas reflexões, é um bom ponto de partida para se aprofundar nesse assunto que não tem mais fim, que é a nossa satisfação, né? E Maria Rita, dicas certeiras, sempre. Ela é ótima. Maria Rita Kel pode falar do que ela quiser. Se ela quiser falar de receita de bolo, ela pode. Ela fala de música, Ivan, e é maravilhoso. Depois te conto. Maria Rita Kel, vem conversar com a gente. Ai, que linda. Meninas, muito obrigada, meninas. Foi bom para vocês? Maravilhoso. A nós foi ótimo. ótimo. Muito obrigada, valeu. O Desafinados é um podcast feito em parceria com o Centro Cultural Mundo Pensante e a Rádio 9 Minutos. Sigam a gente no Instagram e no Twitter como @desafinadospod. E nós também temos um grupo no Facebook. Além disso, você pode nos encontrar nas redes sociais dos nossos parceiros. A gente quer muito saber o que você achou deste episódio. E se você tem dicas, sugestões, dúvidas, é só contatar a gente nas nossas redes ou aqui mesmo nos comentários do YouTube.